tá vendo? Por que eu quis trazer o Marcão aqui? Porque o Marcão tem muita experiência, tem muita vivência aí e tem muita coisa boa para trazer para os Com certeza. corretores, gestores, engenheiros, arquitetos, advogados, decoradores, construtores. Tem muito construtor assistindo a gente também. Bacana. Legal isso aí. Marcão, e a gente sempre começa o seguinte, depois da apresentação, a gente sempre conta um fato engraçado, um fato inusitado aí pra gente dar uma quebrada na expectativa da galera, né? Então eu queria saber com você aí, o que que aconteceu de engraçado durante esse tempo, essa jornada sua aí como treinador, vamos colocar assim, né? Palestrante. Legal. Vou falar da época de stand-up, né? O stand-up nada mais é do que você querer encantar alguém por meio do seu texto, né? E eu brinco muito com os meus alunos, eu falo que a venda, ela é importante em todos os aspectos e para todas as profissões. Esses dias uma aluna perguntou assim, professor, mas eu sou da área de logística, por que eu preciso saber aprender a vender? Ela vai querer ser promovida um dia, não vai? Uhum. Vai ter negociações com fornecedores. E a arte da venda é justamente você ter métodos para poder fazer uma venda de uma maneira assertiva. E trazendo o lado cômico, eu brinco com eles assim, se você for numa balada, se você não tiver o conceito de vendas, o que pode acontecer com você? Eu brinco e uso um texto da época do stand-up. Eu falo que eu fui numa balada e apaixonei numa menina. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela, ela olhou para mim. Aí chegou um cara, pegou, continuei olhando. Isso é o cara que não sabe vender. Exatamente, ele fica Sem travado, ação. sem ação, apaixona, sabe que tem uma oportunidade gigante de viver uma nova história ali, né? E trazendo para o mundo corporativo, é exatamente isso que acontece. O cara, quando ele é muito analítico, o que que ele faz? Ele vê o cliente na cara dele. Ele vê que dá para conversar, vê que tem uma oportunidade, mas existem vários fatores humanos, do comportamento humano, que faz essa pessoa travar. Aí o que que acontece? Chega um concorrente, né? Chega um outro parceiro de negócio ali no mundo corporativo e pode ter muito mais resultado do que você. Então fica isso como reflexão também. Então a venda, ela é importantíssima no mundo pessoal, no mundo profissional. E se a gente não souber nenhum conceito de venda, a gente pode perder muita oportunidade, Gutão. Com certeza. Isso aí já aconteceu comigo, já aconteceu acho que com todo mundo, né? Muito. De ficar olhando e não ter ação. E aí você Isso. perder, você olhar e falar, putz, eu podia ter feito aquilo. Eu Aí você tava... vai embora justamente pensando nisso. Assim, cara, por que que eu não fui? Por que que eu Exatamente. não liguei? Por que que eu não falei? Né? E acaba perdendo. Tem um motivo muito especial. A gente primeiro, pessoal, é muito importante, eu trabalho sempre vendas, gestão e eu conecto a conceitos de psicanálise, por quê? Eu tive alguns clientes mais complexos e eu precisei entender o que estava acontecendo com ele. Não era com a empresa, não era com o processo, o cara estava com um comportamento muito ali mais agressivo, atacando mais. Eu estava conversando com uma grande amiga na época e ela era médica. E eu falei assim, cara, tem uns casos ali que tá desafiador descobrir a causa raiz. Aí ela falou, Marcos, vai estudar psicanálise. Freud vai te dar todas essas respostas. E, Gutão, é impressionante como conecta a psicanálise com o mundo corporativo. Por quê? O que está acontecendo com esse momento, né? Por que a gente não vai, por que a gente não faz ali uma abordagem e a gente está vendo o cliente na nossa frente? Existe um livro muito bom, por sinal, chamado Objeções, que fala sobre medo da rejeição. O ser humano, com o passar do tempo, ele vai vivendo vários traumas, né? Uhum. Então, uma hora foi abandonado por alguém, outra hora foi abandonado pela empresa, né? E querendo ou não, quando é demitido, existe um luto aí também. Pode ter sido traído, seja no mundo corporativo ou no mundo pessoal. E essas barreiras vai criando uma casca nessa pessoa. E essa casca gera um medo da rejeição. Ou seja, essa pessoa ela tem medo de conversar ou de ligar, fazer um cold call, que a gente chama, né? Uma ligação fria para alguém, porque ela já cria uma neura ou uma fantasia de que a pessoa pode ignorar, pode ser estúpida, pode bater o telefone na cara, e ela não quer viver essa experiência, por isso que ela não faz. Então, o ego da pessoa, o ego, pessoal, é um escudo protetor. A gente fala muito disso no treinamento Liderando com Inteligência Emocional. Esse ego, ele serve para te proteger o tempo inteiro, ele vai proteger o seu corpo. E se ele entende que tem algum risco, ele não vai. Não vai. Então aqui é um desafio enorme, Guto, para novos corretores, para Mesmo para os novos velhos, cara. empresários. Exato, né? Corretor é mesmo antigo, o cara fazer uma prospecção ali, eu vejo que o cara tem bastante dificuldade. E a Então, prospecção
acaba virando uma venda. Exato. E a gente está falando de pipeline. Se você não colocar gente dentro desse funil, não vai fechar pedido. Uhum. Né? Tem uma regra muito famosa que é 43. Você tem que falar com 40 pessoas para fechar 3 pedidos. E aí, quando você começa a trabalhar essa sinceridade com você, né? E essa sinceridade é realmente entender onde você está vulnerável, o que acontece? Você começa a identificar as suas fraquezas.